Olá, povo de Deus, segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 5 a 8, de 13 a 15 e depois o 18. Nesta semana, segunda, terça, quinta e sexta, estaremos refletindo o segundo livro dos Reis. Já dissemos, mas é sempre bom lembrar, os dois livros de Samuel e os dois livros dos Reis constituem uma unidade, tanto que já foram chamados de 1, 2, 3, 4 livros dos Reis. Outro dado que nos ajuda sempre a nos situar, quando falamos dos reinos, é bom termos claro que depois de quase uns 200 anos de governo dos juízes, temos o nascimento da monarquia, dramaticamente relatado no livro de 1 Samuel, capítulo 8, com a ascensão do primeiro rei, Saul, seguido depois de Davi, do seu filho Salomão. Até aí temos somente um reino, o reino sempre unido, mesmo com os movimentos de independências de grupos que se formaram no final do reinado de Salomão, que durou 40 anos. Com a morte de Salomão, subiu ao trono seu filho Roboão, que não conseguiu manter o reinado unido, ficando apenas com a tribo de Judá no sul, e Jeroboão, líder do movimento que lutava contra a opressão salomônica, ficou com o reino do norte, chamado Israel. Daí em diante temos o reino do sul, Judá, com a capital Jerusalém, e o reino do norte, Israel, com a capital Samaria. Os reinos de Israel e Judá sempre travavam disputas, um querendo conquistar o outro, até que, ali por 730, 720 a.C., o rei Salmanasar V, da Assíria, invadiu Israel, após o rei Oséias ter recusado de pagar tributo aos assírios. Salmanasar V conquistou Israel, prendeu Oséias e os israelitas. O reino de Judá conseguiu finalmente paz, podendo se desenvolver. O nosso trecho de hoje, o capítulo 17 de segundo livro dos Reis, retrata bem o momento da queda do reino do norte, a queda de Samaria. Por isso, nosso trecho termina dizendo: restando apenas a tribo de Judá. Ficou apenas a tribo de Judá. A queda de Samaria, capital de Israel, em 722 a.C., vai levar os autores deuteronomistas a uma reflexão profunda sobre a relação do povo com Deus, as bases da aliança, as infidelidades. Percebem que, sobretudo a partir da monarquia, o reino de Israel caiu muito devido à sua infidelidade a Deus, com reis sempre corruptos. A recusa de Deus, que os rejeitou para longe de sua face, tinha motivos sérios e profundos. O que aconteceu com o reino do norte levou o reino do sul a sérias meditações e a escolha de um novo rei, Ezequias, que terá uma estabilidade de 29 anos no trono. Evangelho de hoje é Mateus 7, de 1 a 5. Retomamos a leitura do Sermão da Montanha no seu último capítulo. Os 5 versículos de hoje dão continuidade às instruções que Jesus está dando de cima da montanha à multidão, mas em especial aos seus discípulos. Hoje, Jesus se opõe ao julgamento hipócrita. De certa maneira, Jesus não está proibindo o julgamento, mas coloca Deus como medida suprema, pois o sujeito da ação, aquele que nos julgará na mesma medida que julgarmos os outros, é o próprio Deus. Sendo assim, temos aí que a medida do juízo divino será igual à que usarmos nos nossos julgamentos humanos. Podemos elencar aqui outras ocasiões em que Deus será a medida a regulamentar nosso comportamento.
Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Perdoai-nos assim como nós perdoamos. Desta forma, o nosso agir deve sempre se espelhar no agir divino. Como ele nos julga, assim podemos julgar. Na verdade, Jesus vai no âmago do comportamento humano, que muitas vezes esforça-se para ocultar os próprios erros e dar destaque aos erros de outrem. É muito comum sermos generosos com as nossas falhas e muito rigorosos com as falhas dos outros. Quando erramos, nos lembramos facilmente do ditado que diz: errar é humano. Quando nos deparamos com os erros dos outros, nos damos o direito de exercer a função de palmatória do mundo. Como gostaríamos de ser julgados, como gostaríamos de ser medidos. É essa medida. E quando discernirmos com justiça e percebermos que há realmente uma falha moral no nosso comportamento e do outro, lembrarmos-nos sempre que há o caminho indicado por Jesus, o caminho da misericórdia e do perdão. O escritor Leandro Carnal entra nessa discussão de uma maneira brilhante. Diz ele: não perdoar reforça a minha virtude. Eu quero tornar ainda mais brilhante e notável o fato de que eu não deslizei, eu não errei. A melhor maneira é dizer: o que você fez não tem perdão. Quando o que você faz é imperdoável, implica dizer que o que eu faço é muito louvável. Ressalto seu crime e seu erro e rebaixo sua reputação. Assim minha virtude é transformada em nova montanha. Você chafurda no barro e nos pântanos morais, e eu na glória da montanha. Perdoar é igualar-se e considerar que, se um errou, pertence à minha espécie. O fato de eu não cometer aquele erro em particular apenas torna o erro alheio distinto dos meus, não me torna melhor. Perdoar não é esquecer nem dar livre passe para mais erros, é só o reconhecimento de que houve um erro e que há disposição para que não ocorra de novo. Perdoar é só reconhecer a humanidade do pecador, nunca é a defesa do pecado. O último bastião do ódio é contra quem perdoa. Não castigar transfere a raiva para o que perdoa. Aparentemente, o castigo espia, escoa, concentra e ajuda a diminuir a raiva coletiva, ou pelo menos o castigo desvia a raiva do pecado para o pecador e sua punição restabelece a ordem universal. Quando eu não puno, talvez o mal se torne difuso e incomode muito. Como é próprio da nossa espécie, odiar reúne mais desejo do que amar ou perdoar. Talvez por isso mesmo, sendo amor, Jesus define que não julga. Amor não julga. Como somos humanos e o amor não chega a ser todo o nosso ser, julgamos muito, com prazer, todo dia, estabelecendo no julgamento nossa superioridade, pois só julgo meu inferior moral, ou pelo menos julgo que alguém se torne meu inferior moral. O julgamento e a punição acalmam. Deve ser o silêncio estranho e profundo que se segue às muitas prescrições que temos das execuções públicas. A multidão grita, apulpa, joga coisas, a cabeça cai na guilhotina e o delírio é absoluto. Depois, em silêncio, retiram-se para casa. Passou o crime, foi punido o criminoso, expiou-se o pecado, restabeleceu-se a ordem. O que fazer? Ou tentar apedrejar quem perdoou, ou achar outro pecador. Para a sorte de todos os fariseus, na tenda ao lado haverá sempre outra adúltera, outro sodomita, um prevaricador e um novo ladrão. Que sorte! Sem eles, seríamos obrigados a pensar em nós mesmos. A pedrada
na adúltera era para nocautear nossa consciência. Graças a Jesus, dessa vez, a retornou e atingiu a todos. Sejamos francos, o trabalho de um fariseu nunca termina. Francamente, esse Jesus é um estraga-prazeres. Um beijo no seu coração.